Este podcast foi gravado no dia 9 de junho de 2022 e é a entrevista que eu, Gabriela Janotti, realizei com a Elizabeth Marim Ribas, do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, onde fizemos esta conversa. Este podcast foi realizado no âmbito da disciplina História do Ensino da Arte no Brasil, Trajetória Política e Conceitual e Questões Contemporâneas, ministrada pela professora Sumaya Matar, no curso de graduação em Artes Visuais da Universidade de São Paulo. Ele integra também o projeto de pesquisa Acervo de Múltiplas Vozes, Narrativas de Experiências com Arte e Educação, que produz e disponibiliza em acervo digital muitos materiais importantes realizados a partir de entrevistas como esta. E agora, vamos para a conversa. Bom, a gente conversou um pouco no começo da semana e eu fiquei pensando nesses dias como começar, né, essa conversa. E eu queria começar conhecendo um pouco mais de você, né, você contando um pouco sobre você, sua história. Então eu pensei em uma pergunta, considerando também o que você mandou de material, né, que é como você entende o seu arquivo pessoal? Uau! Então, o que tem nele, né? O que existe lá que mostra um pouco quem você é, ou a sua história, né? Se tem coisas lá que são essas evidências de você, né? Olha, se você pedisse para mim, né, falar sobre isso, acho que há quase 10, 15 anos atrás, eu responderia uma coisa. Hoje eu já respondo completamente diferente daquilo que eu imaginava. Eu acho que há 10 anos atrás eu pensaria muito na materialidade. Mas por eu trabalhar hoje num arquivo, eu acredito que o meu grande arquivo realmente sou eu e as minhas memórias. E também eu acho que eu pelo menos não consigo separar os arquivos pessoais dos sentimentos. E o meu arquivo pessoal, eu já tive uma materialidade muito grande. Eu não nasci em São Paulo, eu nasci no interior de São Paulo. Eu nasci numa cidade chamada Jundiaí, que apesar de ser próxima de São Paulo, eu acho ela bem diferente da cidade de São Paulo. Eu nasci em Jundiaí, mas o meu lar é em São Paulo. Desde a primeira vez que eu vim pra cá, eu lembro do cheiro que eu senti, que eu falei, aqui é meu lugar. E por isso, em Jundiaí, por ser uma cidade interior, por eu vir de uma família privilegiada, que são pessoas que tinham casa própria, né? A gente sabe que no contexto brasileiro nem sempre é assim. Então, eu morava numa casa e eu sempre tive espaço para guardar. Pensando, inclusive, depois da nossa conversa essa semana, foi muito gostoso ficar pensando nesse trajeto, né? Porque quando eu morava em Jundiaí, eu tinha muita coisa guardada, mas muita coisa mesmo. E eu venho de uma família que inclusive guarda coisas. Não com certa prática, mas é uma família que acumula. E aí eu fiquei pensando, um dos momentos acho que mais difíceis da minha vida foi desmontar a casa que os meus pais moravam. O que são essas coisas? De tudo, de objetos, de papel? Era de papel. Era muita coisa de papel. Então, por exemplo, a minha irmã desenhava muito bem. Eu pintava muito bem. Eu acho que é por isso que a gente conversou, né? Você fez artes plásticas e eu, na graduação, acabei fazendo letras. Mas eu queria fazer artes plásticas. Porque a minha mãe, ela é uma artista assim, acadêmica, ela pinta quadros, e são quadros de flores, natureza morta, paisagem, essas coisas todas. Mas
a gente sempre foi muito estimulada, assim, arte pra gente era uma coisa natural, né? Então, a gente ia se expressar, a gente conversar. Meu pai toca violão, que faz um esforço imenso, mas ele toca. Então, não é assim, tipo, né? Que nem, sei lá. Meu pai não é o Chico Buarque, né? Mas eu acho que essa sensibilidade que a gente teve foi graças a eles, né? Que eram operários e comerciantes, mas mesmo assim a arte não era uma coisa assim demonizada em casa, porque eu já vi muita, né? E aí, por exemplo, a minha irmã desenhava muito. Minha mãe guardava todos os desenhos da minha irmã. A minha mãe, até hoje, ela tem um quadro que eu fiz pra ela, que eu era criança, assim, tava brincando com guache, fiz um quadro abstrato, assim, até hoje ela guarda. E isso foi uma das coisas que sobreviveu. Mas aí, começou, né? Eu termino o ensino fundamental, que chamava, e eu optei por fazer magistério. E aí foi a parte mais acumuladora da minha vida, porque quando a gente faz magistério, principalmente, é curioso pensar nisso, né? Eu estava pensando nisso também. Eu estudei o meu ensino fundamental, né? E isso também é uma coisa que eu percebi pensando essa semana, sabe, Gabriela? A escola faz muito parte da minha vida. Ela é um foco central. E eu, olhando para isso, eu fiquei feliz por mim. Não acho que a escola tem que mudar uma série de coisas, mas para mim realmente foi por meio da escola que eu conheci as pessoas que fizeram eu ser o que eu sou e na minha família também, para o bem e para o mal. Os meus pais sempre incentivaram muito a gente estudar, eu e a minha irmã. Então, se o meu pai precisava sair à noite para procurar um livro para a gente comprar para eu ir para outro dia da escola, ok. Se eu fosse convidada para uma festa, não. Sim. Não. Durante a semana, não. Ih, vai ser, não. Brinca no final de semana, se divirte no final de semana. Quando você é adolescente, você sai no final de semana. Durante a semana é o quê? Durante a semana é o estudo. Mas nunca foi me dado um não para estudo, né? Sempre eles fizeram umas coisas até meio doidas, assim. Para que eu tivesse tudo sempre um ferramental ali na escola. E eu tive escolas boas. E eu estudei a primeira parte da minha escola, desde a pré-escola, né, até a oitava série, que eu acho que hoje é o 9º ano, e a pré-escola seria o 1º ano, eu estudei no SESI. Tá. E no SESI, eu tinha uma professora de artes, ela chamava Marinilce. Eu lembro do perfume da professora. Uau. E ela era uma professora. Eu gostaria de ter a cabeça hoje que eu tenho para fazer o curso de arte que ela dava, sabe? Mas ela tinha uma concepção que eu acho que era bem bacana de arte, que tinha um período do ano que a gente fazia teatro. Fazer teatro fazia parte da arte. E eu lembro que eu era tão tímida, né, e eu não falava com meus colegas, mas eu lembro as primeiras vezes que eu fui fazer teatro. E eu me senti super bem. Sim. Porque eu não precisava ser eu podia ser outra pessoa, né? Eu não sei se psicanaliticamente isso daí é bom, né? Mas na sua experiência... Na minha experiência deu certo, né? Por enquanto deu certo, acho que deu. E aí depois eu fui fazer magistério. E aí por que eu decidi fazer magistério? Porque como eu sou uma pessoa pragmática na vida, eu falava, né? E eu vim de uma família assim confortável, mas dinheiro sempre foi uma questão. Acho que todo mundo, todo mundo fica pensando o que eu vou fazer na vida, né? Então eu pensei assim, eu falei, bom, eu vou terminar a 8ª série e eu vou fazer um curso técnico, porque daí se der alguma coisa muito errada na vida, eu já tenho um emprego, eu arrumo um emprego e pago o que eu preciso fazer, né, a faculdade. Estudar na USP, isso daí é muito irônico. Nunca foi um objetivo, o objetivo era fazer faculdade, né?
E aí eu fui fazer magistério, por quê? A sala de aula é tipo um palquinho. Eu vou ser obrigada a fazer coisas que vão me desafiar para eu ser uma pessoa mais extrovertida, né? Vou aprender a falar, vou ter que aprender a me impor, porque o professor tem que aprender a se impor. E eu sempre fui uma pessoa que, assim, se alguém pisava no meu pé, eu não reclamava. Eu falava assim pra pessoa: oi, tudo bem? Com licença, o meu pé tá incomodando o seu debaixo do meu? Isso mudou, mas eu era assim. Então tudo que eu faço é um exercício assim de convivência, porque eu também acho que é saudável, sabe? Você também não pode ficar, né, tipo um eremita, né? Sim. Bom, mas enfim, então aí eu falei, vou fazer magistério, porque daí eu tenho que enfrentar essa questão que eu sou, tipo, perolinha dentro da ostra, que não é bom pra ninguém, né? Eu não vou chegar em lugar nenhum sendo assim. E aí, quando eu fui fazer magistério, aí eu tinha mais teatro. Sei. Mas isso é uma coisa que você tomou consciência depois, ou você já tinha essa consciência de que é isso, que dar aula era como se fosse esse pequeno teatro e tudo mais? Era Eu uma tinha coisa que você consciência. pensava na época. Eu pensava na época. Eu pensava na época. Mas o que acontece, né? Resumo da ópera. Hoje em dia, o meu arquivo, eu tenho um arquivo, eu tenho umas caixinhas com os meus tesourinhos. O que foi que eu guardei? Eu tive que separar também, né? E muita coisa que eu como eu sou uma pessoa, né, pegada nas coisas, eu olho e falo, cara, eu não devia ter jogado esse texto fora. Esse texto do primeiro ano da graduação em Xerox, eu não deveria ter jogado fora, mas joguei. Eu ainda me pego pensando nisso, mas eu tive que fazer um feng shui na vida também, né? Então eu guardei cartinhas dos meus alunos, desde quando daí eu dei aula para criança, todas as idades, dei aula de educação de jovens e adultos, que foi uma coisa que eu amei fazer aquilo. Hoje em dia, aí o que aconteceu, né? Eu mudei de história, né? Eu mudei a minha história. Eu sinto falta da sala de aula. Mas eu sinto mais falta da sala de aula que eu tinha na minha cabeça. Ah, tá. Que é um pouco diferente da realidade, porque chegou um momento que eu fui para a escola e falei... Sabe quando... E isso é muito ruim, por isso que é ruim o jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa que quando eu percebo que alguma coisa está errada, aí não tem mais, entendeu? Não tem remendo, eu não vou levando, sabe? Quando chega naquela tampa, né? Eu lembro quando eu olhei para as crianças, e não eram as crianças, sabe? Era o sistema escolar que ele não estava me atendendo mais como eu queria. Eu queria ter mais tempo para as crianças, eu queria ter mais paciência, eu queria ter mais recurso, eu queria... Cara, eu vou dizer uma coisa, tá gravando, mas eu vou dizer. Eu achava um absurdo eu ter que ensinar minhas crianças de 4, 5 anos a escrever. Sabe? É opressor quando você tem ainda, sabe... O fazer, o brincar, o conviver. Eu não sei em que momento que a gente se perdeu nessa... Porque é uma educação maravilhosa, sabe? É um sistema educacional maravilhoso, são métodos maravilhosos. Sabe, que hoje em dia, quando uma pessoa fala mal do Paulo Freire pra mim, cara, eu fico doente. Eu acho que não existe lugar no mundo que tenha uma pessoa que pensou num método como Paulo Freire. Sabe? Eu fico até arrepiada de falar dele. Sabe... Quando você vai... Porque você trabalha com criança, você trabalha com o método Paulo Freire, você trabalha com adulto com o método Paulo Freire, cara, é tão significativo, sabe? Só que daí você vai para um sistema, assim, e eu entendo, né? Que você tem que fazer as crianças escrever. Não adianta, né? A USP, quando ela entra na sua vida, ela fica... pega. Você começa a pensar um pouco. Eu falei, cara... Estou aqui estudando na escola pública, tendo uma educação, assim, aprendendo coisas que eu jamais imaginei na minha vida. Poxa, e agora
eu tô trabalhando para uma escola particular, sabe? Aquilo começou a criar um conflito dentro de mim. E aí eu falei, não, tá na hora de parar. E aí prestei um concurso para ver como é que era, passei no concurso, assumi. Tinha 2 agravantes. Eu acho que o sistema em si, eu fui trabalhar com educação infantil e eu queria fazer coisas que, pelo sistema, eu tinha que alfabetizar as crianças, então com 5 anos elas tinham que ser alfabetizadas. Eu lembro do meu processo de alfabetização, não foi rápido. O seu próprio. Mas eu também, eu lembro do quanto eu fui feliz brincando com 5 anos, sabe? Eu tenho essas memórias. E a sensação que eu tinha, em resumo da ópera, assim, a sensação que eu tinha, e foi o que eu senti na época, até hoje eu tenho essa definição, é que era assim. Às vezes, trabalhar com educação formal no Brasil é como se alguém gritasse fogo numa multidão e todo mundo começasse a vir para um lado e você tá indo pro outro, sabe? Aí foi quando eu percebi que eu já não estava muito mais feliz sendo professora. Eu fui muito feliz. Tanto é que, né, mesmo das crianças, eu guardei as cartinhas que eu recebi deles, cartinhas que eu recebia dos pais, às vezes, porque eles gostavam de mim. E eu também fui uma professora muito jovem, né? Por quanto tempo você deu aula, mais ou menos? Eu comecei a dar aula com 16 anos. E eu saí, assim, de uma maneira mais... Eu parei de dar aula com 26, 27 anos. Tá. 10 anos. Foram 10 anos. Assim, no final das contas, sabe, eu tinha 26 anos, eu era uma menina. Só que na minha cabeça, eu, assim, com 26 anos, eu já era velha pra mudar de carreira. Não sei se você... Eu entendo. Se você entende isso, quando a pessoa já está no final da graduação, cara, é uma situação... Eu tenho muito respeito, assim, nesse momento e tento ter um carinho especial pelos alunos da graduação aqui da USP que trabalham comigo, porque eu acho que é um momento tenso. Porque você não é criança, você não é adulto, você não é independente financeiramente, você não é nada, na verdade. Não, porque você não terminou, você não começou. Basicamente você passou a vida dentro de alguma escola, né? Exatamente, né? Aí... Só que alguma coisa ali já estava meio quebrado dentro de mim, sabe? Aí eu falei, tá bom, então para não ter problema, então vamos diminuir, né? Vamos diminuir minha carga horária. E aí foi quando eu voltei para a faculdade, né? Aí eu trabalhava de segunda, terça, quarta e quinta de manhã em Jundiaí. E de quinta à tarde de sexta-feira eu fiquei com um dia livre. E nessa época você morava lá ou já morava aqui? Eu morava lá. E aí, mas foi quando eu comecei a vir mais cedo para a faculdade, porque eu nunca tinha vindo mais cedo, eu comecei a curtir a faculdade. E foi quando eu comecei a trabalhar com arquivos, né? E aí foi meio que um caminho sem volta. Eu tive uma diretora que foi ótima, teve conversas ótimas comigo. Eu acho que ela começou a perceber que eu estava num dilema e ela começou a dar uns toques pra mim, falando assim, Beth, será que é isso mesmo que você quer? Sei. Beth, você é jovem. Você é jovem, Beth. Eu falei, cara, eu não sou jovem. Cara, já fiz magistério, agora eu tô fazendo faculdade. Eu sou professora, eu tenho que ser professora. E hoje, assim como a memória, para mim, não é mais a materialidade, né? Que eu tive que me desfazer das coisas, guardar algumas coisas. Hoje, eu já teve um momento que eu não me perdoava porque eu achava que eu tinha abandonado a educação. Mas hoje, inclusive, nesses espaços de memória, né? Onde a gente está e onde eu trabalho, onde eu escolhi estar nesse momento... Tomara que eu não perca a paciência, tomara que eu fique durante muito tempo, mas eu já me sinto como uma nova educadora, sabe? É um novo tipo de professor.
Então, essa relação que eu tenho com os bolsistas, que se você quiser depois a gente vai descer para você conhecer eles, com os alunos da USP, a relação que eu tenho também com os professores da USP, de muito respeito, mas também às vezes de alguns embates, porque tem professor na USP que tem aqueles que acham que são Deus e tem aqueles que têm certeza que são Deus. E tem aqueles que vale a pena você conviver, né? Porque são aqueles realmente sempre abertos a aprender com qualquer que seja a pessoa, né? Hoje, então, né, voltando, né? Eu também, como eu sou pragmática, eu tenho essa mania de planejar. E a vida não é planejada, né? E uma coisa que eu tento hoje fazer é ser menos velha para as pessoas que trabalham comigo, para os meninos e tudo mais. Que é o seguinte, né? Quando às vezes eles falam para mim, ai, eu tô com 22 anos e não fiz mestrado, sabe? Eu não entrei no mestrado. Eu falo, cara, você não tem ideia o quanto você é novo, sabe? O quanto eu tento... eu tento dirimir a ansiedade que eu tinha, sabe? Porque quando eu saí, cara, deu um bug assim na cabeça, sabe? Sim, imagino. Eu falei, nossa, né? Porque era todo um plano também, né? Que... Foi por água abaixo, assim, Mas hoje eu sou muito feliz trabalhando, né, com essas questões, né? Eu gosto, né, dessa questão da memória, essa questão da guarda. E eu acho que é por isso que o projeto que você participa é tão bonito, né? Porque é uma nova guarda, né? E eu acho que o projeto que você participa, ele é um projeto que ele tem uma dimensão do afeto, sabe? Sim. Que é muito bacana. Sim. Eu gosto bastante de pensar. E por eu ser assim, uma pessoa que não consegue ser pela metade, né? Para mim, a dimensão do afeto na memória, no meu cotidiano, nas relações interpessoais que eu tenho, também não é pela metade. Né? Não é pela metade. Eu não consigo fazer pela metade. Então, vira meio visceral. Acho que eu estou aprendendo a controlar um pouco mais as coisas, mas eu também agora, o ano passado eu fiz 40 anos e a gente vai... eu tinha um espírito velho, eu tinha um espírito de 40 anos, mas daí quando você faz 40 anos, você tem um espírito velho, você faz 40 anos, você fala, agora nem segura, né? Encaixou. Encaixou. Então eu mandei, né, revendo os textos, eu falei assim, deixa eu ver quais textos que eu escrevi que eu realmente gostei, né? E eu acho que já faz um tempo que eu tô mais solta e eu tenho... Porque assim, a questão do arquivo pessoal, eu acho que ela tem muitas dimensões emocionais. E eu acho que é isso que me cativa. Vamos conversar mais disso, talvez? Porque você chegou nesse ponto de crise, acabou com esse caminho todo que você tinha planejado e aí você começou esse novo caminho pelo convite de uma professora para fazer uma iniciação científica, foi isso? Aqui. Isso. A professora Sandra Margarida Nitrini. Eu já fazia iniciação científica com ela, mas uma iniciação científica teórica. E ela era especialista num escritor chamado Osman Lins. Mas eu também quis estudar o Osman Lins, porque... Tudo errado, né? Assim, as ideias são loucas na cabeça, né? Principalmente quando a gente é jovem. A ideia era a seguinte... Eu já sabia quem era o Machado de Assis, sabe? Sim. E assim, acho que a minha escritora favorita, principalmente por eu ser professora de educação infantil, é a Cecília Meirelles. Sim.
eu acho assim, essa mulher demais. Porque se você é adulto, você lê aquele negócio e você chora. E quando você é criança, você lê e você sorri. Eu acho que essa é o termômetro da boa literatura infantil, sabe? Sim, é mesmo. Mas eu já conhecia, né? Poderia ter feito. Aí eu falei, bom, já que eu tô aqui, né? Vou estudar uma pessoa que eu nunca ouvi falar, né? Sim. Então comecei a estudar os Lins e, nossa, fiquei muito feliz, porque foi, na verdade, eu sempre brinco, né? Outro dia eu falei, né? Tudo que eu tenho foi o Osman Lins que me deu. Tudo que eu tenho foi a educação que me deu, né? O caminho que meus pais também me ensinaram a pensar, e mesmo que o caminho tenha se desviado, e não que exista o caminho certo e errado, né? Não existe. Acho que esse é o bonito da vida, né? Você reaprender a viver, né? Só que eu acho que quando você tem educação, ou você faz o que gosta e você é dedicado para aquilo que você faz, você tem um ferramental, né? Emocional e intelectual, porque os dois têm que andar juntos. Né? Sim. Teve alguns momentos que eu também tive uma derrapada, assim. Mas, enfim. Então, falando dos sentimentos, né? Como eu me envolvo emocionalmente com as coisas, né? Eu não faço nada pela metade. Com os Osman Lins foi assim. Os Osman Lins, eu me envolvi com ele no mestrado, né? Então, aí o que aconteceu? Mas tá vendo? São histórias que elas se cruzam, né? Então, eu tinha a minha carreira como professorinha, né? Bonitinha ali, inclusive bem sucedida, né? Na escola tradicional, na cidade que todo mundo te conhece. Aí depois entro na faculdade, então elas vão andando assim. Isso daí era uma coisa que eu sempre pensava, porque eu gostava muito das coisas que eu fazia, eu gostava muito de estar aqui na USP, e eu achava que às vezes era uma briga de titãs, assim. Sei. Tipo, durante o dia eu era uma coisa, de noite eu era outra, até que a parte da noite venceu, né? E aí... Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu entrei no IEB, e foi muito engraçado isso, porque... Sabe aquela sensação assim, tipo o Simpson? Sei. Né? E uma sensação de pertencimento. Sei. Quando eu entrei pela primeira vez no IEB para fazer o trabalho, eu lembro do cheiro do arquivo. Porque o arquivo ele tem um cheiro específico. Eu lembro do cheiro do arquivo e falei... Sei. Eu acho que eu gostaria de fazer isso todos os dias da minha vida. Né? Sim. Então hoje eu sou uma doutoranda, eu trabalho, a minha tese é sobre arquivos pessoais de casais. Por quê? Porque eu organizava arquivos pessoais e li muito e acho que me tornei um pouquinho especialista nos arquivos pessoais. Mas os arquivos pessoais, eles são organizados individualmente, né? Nessa questão da pessoa, do panteão da pessoa, que também é problemático hoje. Você concorda? Porque daí você também é um pouco aquilo que a gente conversou, né? Uma coisa que me preocupa hoje, numa que eu espero que seja uma maturidade intelectual na minha carreira, é pensar que os arquivos pessoais no Instituto de Estudos Brasileiros, eles representam quem? Hoje, para ser bem sincera com você, eu não trabalho mais só na USP. Inclusive, eu fui convidada por esse arcabouço teórico que eu acabei assumindo, né? E porque o meu trabalho é muito específico, mas ao mesmo tempo... E aí tá bonito, né? Todas as pessoas têm arquivos. Sim. Por todas as pessoas terem arquivos ou serem seus próprios arquivos e eu gerenciar essas coisas, mas eu também ter um pouco essa dimensão do afeto, não que na minha área, na ciência da informação, especificamente na arqueologia, eu também tento manter o equilíbrio, sabe, Gabi? Tem uma teoria por trás, a gente tem que seguir a teoria, mas uma das coisas que eu enfrento a situação em geral, quando a gente vai tirar o arquivo da casa de uma pessoa, qualquer que seja, ou a pessoa está doando
uma coisa dela, que eu já tive a experiência de ter que desmontar minha casa aí, e eu sei que dói, ou então uma experiência que felizmente eu não tive ainda, que é você perde um ente querido e você sabe que aquela pessoa tem um arcabouço ali, uma memória materializada, seja no computador, seja num bando de papel, e ela doa para a universidade ou para outros lugares que eu dou consultoria. Eu nunca... Isso daí é uma coisa que eu tive muita sorte de perceber muito cedo. As instituições, às vezes, principalmente a parte técnica, que ela é super importante, tá? Mas ela não consegue analisar essa dimensão de que é um protocolo burocrático, mas não é simplesmente você pegar e, como instituição qualquer que você seja, e dar um formulário para uma pessoa que acabou de perder o pai, ou a mãe, ou a esposa, ou o esposo, ou o filho, e o cara era... ou a cara, né? Era uma pessoa importante, você está doando para a instituição, né, de guarda, não é só preencher o papel, sabe? Não é só um contrato, tem muita emoção envolvida. Não que quando, tipo, você vai no dentista, né, você tem emoção envolvida, né? Mas eu acho que Sim. Eu tento respeitar essas emoções e ouvir muito essas emoções. Isso daí desde o começo. No caso, por exemplo, das meninas, né, que eu tenho o prazer de continuar trabalhando com os Marins, ter carinho por ele. Tipo, ele é uma figura assim na minha vida que nem se fosse meus avós, né? Eu me preocupo com elas, eu não consigo não me envolver com elas. Eu guardo o arquivo do pai delas, entendeu? Sim. Eu não consigo não dar satisfação, eu não consigo ter um relacionamento, eu não consigo hoje... Por que, por exemplo, eu não consigo falar não para você? Porque você tem esses elementos que talvez em outros momentos eu tenha falado, não vou dar depoimento, não vou. Eu tinha uma máxima que eu falava, eu guardo a história, eu não sou a história. Hoje em dia eu já estou um pouco mais ciente que eu faço parte da história. Não adianta também eu ficar falando, que bonito, né? A história está ali, eu sou só a pessoa que abre a porta. Eu sou só a pessoa que abre a porta. Mas, já que eu vou abrir a porta, que pelo menos tenha um sorriso, que tenha uma empatia. Outra coisa também que eu falava e eu mudei, em relação ao pesquisador. Então, por exemplo, eu tinha um pouco de mania de falar assim, olha, aqui estão os verdadeiros heróis da nação, eles estão guardados aqui, eles são os verdadeiros heróis, eles são as pessoas importantes, o legado deles vai estar armazenado aqui para sempre. E hoje eu percebo que não. Não quero diminuir o papel das pessoas que estão aqui, mas eu acho que na atual conjuntura, inclusive social e política, o pesquisador, e agora, né, pós uma pandemia, né, o cientista, né, porque todo pesquisador é um cientista, né? Então nós, cientistas, né, independente de qual que seja a sua área, seja biológica, seja exata, seja humanas, cara, às vezes... Eles são os verdadeiros heróis da nação. Eles abriram mão de muitas coisas para estarem aqui sentados num horário restrito, sabe? Buscando, inclusive, rever e valorizar uma história que é uma caixa. Sim. Então, esses sentimentos, essas relações que eu faço com os documentos no meu trabalho técnico, elas não podem sobrepor os relacionamentos, porque inclusive na minha carreira os documentos eles são importantes, são, os objetos são importantes, são, a educação é importante, mas a educação foi feita por professores que me inspiraram. Eu fiquei pensando, né, dessa questão do afeto, né, que você estava falando agora, ou desse cuidado, né, das relações humanas, que me faz pensar
nesse jeito que você se refere ao Osman como uma pessoa presente na sua vida. E se eu não soubesse, se eu entrasse na conversa no meio, eu acharia que ele poderia estar sentado aqui. Não, no sentido que ele se faz presente mesmo na sua vida. Sim. E até ao ponto que eu conseguiria imaginar ele corporificado conversando com você, né? Mas essa relação acontece através dos materiais e, claro, das filhas e tudo mais, mas... Das fitas, das fitas, da voz. Da voz exato. dele, né? Eu fiquei pensando, né, quando você começou a falar do seu arquivo, você falou desse momento de escolha, né, do que ficar e o que... E aí me remeteu àquela coisa que a gente conversou um pouco, né, do que guardar, né, tipo, como escolher dentre, sei lá, pessoalmente, né, como escolher dentre os meus objetos o que talvez venha a ser o meu arquivo póstumo, né? Exatamente. Porque, obviamente, a gente não pensa nisso, né, mas é que como a gente estava nessa situação pensando aqui no arquivo do IEB, né, que carrega esses arquivos... ou que guarda arquivos que vêm para cá depois da morte das pessoas, né? Como eles têm um sentido durante e depois da vida, né? Sim. E são totalmente diferentes, né? Sim, totalmente diferentes. Eu acho que uma das coisas também que eu gosto, que eu escolhi trabalhar com os arquivos pessoais, não que, sim, também, cada empresa é uma empresa, cada instituição é uma instituição, mas eu acho que no caso do arquivo pessoal, ele não trabalhou alienado, assim, no sentido realmente do Marx mesmo, sabe? Porque eu sempre tenho que parar e tenho que aprender uma nova vida, né? O Osman, ele tá presente na minha vida porque eu tive... ele foi meu professor de História da Arte de uma maneira póstuma. Que coisa incrível, demais, né? Não, e pela voz também, né? Isso que eu fiquei pensando, é muito especial, né? E hoje, quando eu vou organizar outros arquivos, né, eu acho que cada um tem sua história, né? Sabe, todos eles, eu tomo muito cuidado também de ter esse equilíbrio, né? E o que eu também tento fazer hoje, né? Eu escolhi guardar esses patinhos, né, de ferro, até hoje comigo. Hoje eles estão num lugar de destaque ali no meu cotidiano, mas é o âmbito do privado. Eu acho que um convite que eu me desafio a fazer, e às vezes nem é saudável, né? Mas às vezes eu tenho a oportunidade de interferir nos patinhos do mundo que eu vou escolher para vir aqui para dentro do IEB. E isso é uma coisa que nesse momento me preocupa. Porque realmente, né, tem essa dimensão de que você... os arquivos têm muito isso, né? Tem essa questão de que você vai achar uma verdade absoluta, uma coisa que ninguém nunca viu, e que aquilo vai mudar, né, a história. Porque é assim, né? Quando você é o curador de um museu, né, desses espaços de memória, você é um bibliotecário de referência. Nós que trabalhamos com arquivos pessoais aqui no IEB, quando você pega um indivíduo da sociedade e fala, vou pôr ele aqui na prateleirinha, o que você quer representar com aquilo? Porque, inclusive, né, acho que é importante dizer isso, há pouco tempo atrás, eu trabalhei com duas pesquisadoras e elas eram nossas alunas de pós-graduação. A Marina Mazzi Cerchiaro e a Roberta Paredes Valim. Elas eram alunas da professora Ana Paula Simeone. A professora Ana Paula Simeone trabalha com gênero, questões de gênero, que hoje em dia está bem em evidência. Mas eu acho que a minha geração deixou isso daí, essa questão, que não é um detalhe, passar em branco. Eu lembro que elas entraram na sala e elas falaram assim, Beth, a gente tá desenvolvendo uma pesquisa de mestrado e essa é uma outra dimensão do meu trabalho que eu gosto, porque
Eu aprendo com eles, que já não estão mais aqui, nessas mensagens póstumas que eles deixaram para mim, né? Nesses registros. Mas eu também aprendo muito com os pesquisadores. E aí a Marina e a Roberta perguntaram assim para mim: quantas mulheres tem depositadas aqui no arquivo? Era um dia que estava tão louco que eu pensei: Cacilda, era o que me faltava, né? Por que elas estão perguntando isso, cara? E é um dado que eu nem tenho. Eu falei: eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo para contar. Quando eu contei, eu fiquei com vergonha de ter pensado aquilo que eu falei, sabe? Sim. Porque realmente tinham mais homens do que mulheres, né? Então, e eu acho que hoje está mais em evidência. Eu falo delas, né? Porque realmente foi quando elas me alertaram que poderia ter uma voz predominante que não é a voz, inclusive, da população. Porque tem no Brasil, em determinado momento, teve e tem mais mulheres que homens. E elas estão menos arquivadas do que os homens, né? Não sei também até que ponto a gente não manipula a história falando: não, mas nós vamos guardar todas as mulheres, né? Como é que a gente registra esses silêncios, né? Mas essa é uma das coisas que nesse momento, inclusive, ela me desafia como técnica para eu pensar em maneiras de como eu guardar o maior número de itens, porque no espaço do privado tem uma consequência para mim, a escolha que eu faço. Quando eu sou uma funcionária pública, a decisão de guardar ou não determinadas pessoas muda todo o contexto histórico, né? Mas, poxa vida, né? Nesse momento, assim, nesse contexto histórico, o que a gente deveria estar guardando? Né? O que a gente deveria estar guardando, né? E ontem, por exemplo, eu estava pensando uma personagem histórica da contemporaneidade. Tem vários que eu gosto. O Emicida é um intelectual da contemporaneidade que ele chama minha atenção. Quando ele tem algum lugar, eu paro. Eu não sei se foi a pandemia, mas aquele negócio que ele fez lá do Amarelo, desde a música até o documentário, eu acho que aquilo não é uma potência. Eu acho que aquilo é de um negócio tão refinado, né? Sim. Ele é uma pessoa que se eu tivesse oportunidade, eu não tenho, né, autonomia de dizer, dá aqui pro IEB, porque inclusive eu também não sei até quando eu vou estar aqui, né? E as políticas do IEB, eu acho que a gente também precisa saber o tempo de amadurecimento das instituições onde a gente está. O IEB, ele tem uma política pacífica, ou seja, as pessoas se oferecem para entregar, o IEB não vai atrás. Entendi. Né? Eu acho que isso daí tem um lado bom e um lado ruim, como tudo, né? Mas, assim, eu acho que o Emicida é um cara da contemporaneidade que, se a gente tivesse num país mais justo e que realmente, né, talvez eu gostaria de conversar com o Emicida para falar para ele: guarde seu arquivo, porque inclusive o que você faz nesse momento com a música e com o empreendedor social que você faz é de uma potência que, por mais que meu trabalho seja bonito e importante, o seu é fundamental agora, né? Então, sei lá, o Emicida, o Mano Brown, a Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro é uma pessoa que eu tenho, né, entre uma coisa e outra que a gente faz, eu tenho tentado ler. Eu acabei conhecendo ela agora, no doutorado, por causa do conceito de epistemicídio. E tem me fascinado, né?
eu espero que eu tenha uma resposta prática, mas eu tenho pensado nesse negócio, né? Desse silenciamento, desse anulamento. No caso do IEB, né? Entre os intelectuais negros que a gente tem o Milton Santos. Mas, cara, e outros, né? Por que eles não estavam aqui? Por que eles não estão aqui? Por que também a gente não desafia um pouco as estruturas e vai atrás dessas pessoas? Mas ao mesmo tempo, será que também eu não estou construindo esse monumento que... a gente também não quer que construa um monumento, né? A gente quer que tenha uma praxis ali, né? Não sei, eu ando bem cafifada com isso, sabe? Sim. Por isso que eu sempre falo que as instituições de memória são instituições de poder. São. Exato. Acho que na verdade tudo é, né? Não, mas eu acho que é aquilo que a gente falou um pouco também, né? Quem são os brasileiros do Instituto de Estudos Brasileiros, né? E porque eu acho que a gente vive esse conflito, né? Eu tenho essa paixão por museus também, né? E é uma instituição fundamentalmente colonial, né? E que tem todo esse sentido, mas ao mesmo tempo foi o lugar em que eu conheci coisas que eu nunca teria conhecido na vida, né? Sobre uma multiplicidade de coisas que a gente não cruza na rua, né? E é isso também, os documentos, é isso, tipo, talvez, tem até uma pergunta que talvez seja boba, né, em termos logísticos, mas que eu me pergunto que se não, porque é evidente, né, pra mim, o Emicida, Mano Brown, Sueli Carneiro, essas pessoas que você mostrou, elas entram na categoria de pessoas notórias da nossa sociedade, né? Isso. Mas faria sentido ter dentro dos acervos as pessoas comuns também? Sabe? Os arquivos das pessoas comuns, né? Entre aspas. Eu digo que em termos logísticos eu entendo que... porque tem uma coisa que o Manguel fala nesse texto que eu tava lendo, que às vezes a gente quer construir um mapa à escala 1 para 1 do mundo, né? Então vamos guardar no arquivo tudo e aí a coisa perde seu sentido, né? Sim. Mas pensando nisso, que talvez uma pessoa comum de 2022 não seja uma pessoa comum em 2042 ou então em 2300, se é que vai chegar lá, né? Sim. Mas um pouco como... Acho que também tem a ver com essa coisa da história oral, né? Todas essas tentativas de guardar as histórias, né? Eu já ouvi bastante que a história das pessoas comuns, elas estão nos arquivos públicos. Então, por exemplo, o Arquivo do Estado... Mas eu ainda acho que existe uma... eu ainda acho que a gente precisa avançar. Eu acho também que a gente não pode se acomodar. É um não. Sim. E claro, né? Uma coisa que a gente está tentando fazer aqui, que é uma coisa que me, assim, dirime a minha ansiedade de pensar nisso, por exemplo, a gente tem os arquivos dos notórios, né? Então, mas ele não precisa ser só o arquivo daquela pessoa. Então, junto com outras pessoas, eu tenho pensado um pouco, inclusive eu conheci outros intelectuais. Se eu não me engano, tem uma autora chamada... Eu não sei se estou falando o nome dela certo, mas ela chama Rupi Olsen. Que o resumo um pouco da pesquisa dela é a importância de você dar nome para as pessoas. Né? E essa intelectual, que ela é norte-americana, se eu não me engano, ela fala sobre a importância de você identificar as pessoas, né? Então, eu falei, bom, não dá pra gente ter todas as pessoas, mas eu acho que é muito importante, então, a gente
democratizar um pouco. E nessa disputa dos territórios da memória, tem um outro cara também que eu gosto bastante. Tem um filme que é mais sobre a filosofia da memória, que chama Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos. Não sei se você já viu. Não. Você que gosta de memória, depois eu posso mandar umas coisas pra você, que são uns textos, uns videozinhos filosóficos, inclusive tá no YouTube, sabe? Mas esse Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos, ele cita várias coisas, e das citações que ele faz é de um artista chamado, eu não sei se o nome dele é assim, mas eu chamo ele de Christian Boltanski. Ele inclusive é cineasta. Conheço o trabalho dele. E aí eu gosto porque ele trabalha bastante com essa questão da memória do Holocausto. Sim. Né? E ele faz as obras onde ele coloca o nome. Então, uma das obras que tem fácil pra gente achar, acho que tem na Wikipédia também, a obra se chama O Hotel, o nome lá, né, que tá em alemão, sei lá que língua que tá. Mas aí tem o nome, né, das pessoas e tem a função, porque quando teve o bombardeio, essas pessoas foram mortas ali, né? Então ele colocou, e aí cada plaquinha, então tem o relojeiro, tem a atendente do portão, tem o militar de guerra, parará, parará. Ele faz um levantamento, ele coloca ali as plaquinhas. Mas eu gosto dessa proposta dele, eu acho que foi ela que foi fazendo eu pensar, porque assim, quando você vê também, o ruim é que a massa, ela te oprime, né? Então, é um pouco esse negócio do um por um. Então, vamos fazer um memorial do Holocausto aqui, nós vamos colocar o nome de todo mundo aqui. Quando você vê o nome das pessoas, você fala, bom, você fala, o seu cérebro, ele quer te proteger. Então, ele fala lista de palavras. No caso do Christian, eu gosto dessa obra, porque quando ele fala assim, que aquela lá era a porteira da propriedade, a atendente ali da propriedade, é um pouco aquilo que eu fiz com você do Osman. Você começa a ver, por mais que você não queira, você vê uma pessoa que ela tá se movendo, abrindo o portão. Eu imagino ela com uma roupa assim, tipo, com um avental, sabe? Eu já começo a criar uma historinha na cabeça. Sim. É totalmente diferente de um nome na parede, né? Sim. Eu tenho pensado um pouco nessas questões, porque eu acho que assim, também não adianta a gente, principalmente nós, né, na sociedade, criar tantos monumentos. Sim. Eu acho que se eu fizesse mais isso, eu inclusive teria mais respostas, mas eu sou uma pessoa que fica o tempo todo me cutucando para ter respostas. Eu também acho que eu tenho que agradecer você, porque eu acho que eu cheguei num equilíbrio bom, que talvez em um outro momento eu nem teria sentado aqui, eu já teria aberto as caixas e começado a falar sobre a praxis do meu fazer, da minha reflexão. Não teria essa parte que eu contei um pouco dessa história, né, que foi super simplificada, mas contei. Sim. Então, eu acho que, não sei, né, eu queria te agradecer, porque para mim foi uma experiência incrível. Nossa, igualmente. Então, eu acho que, como também é um trabalho, e você com certeza vai ter uma jornada linda pela frente, e se você quiser voltar em outro momento pra gente fazer, eu acho que vai ser ótimo. Inclusive, se você faz em grupo, se você quiser vir outros dias pra gente mexer nos documentos, pra você ver a materialidade do Osman. Eu não falei, mas eu também trabalhei muito tempo com a Anitta Malfatti, né? Mas eu falo Anitta, né? Eu acho que tem coisas muito... Eu também fiz foi bom fazer o exercício de o que eu mostro para as pessoas quando elas vêm e o que eu mostraria para você que tem relação comigo por essa minha praxis, né? Também já foi um exercício super legal. Mas eu também entendo que os bons encontros são aqueles que também deixam aquele gostinho de quero ver mais. Né? Então, se você quiser, a gente pode marcar uma outra vez, né? Inclusive para você também, porque eu ia convidar você para você colocar as luvinhas para sua proteção, né, na proteção dos documentos, para você manusear um pouco
os documentos que tem aqui também, o que você acha que a gente poderia fazer esse exercício, né? Eu separando esses documentos para você, o que você acha que esses documentos representam as pessoas e como, inclusive, elas estão no seu imaginário e elas estão no imaginário diferente comigo, né? Sim. Eu, por mais que eu tenha muito respeito por eles, mas eu tenho até uma intimidade ruim com eles. Sim. Né? Eles estão no meu cotidiano. Eu sei até eles sabem os meus vícios e eu sei o vício deles. E talvez você conheça coisas que só eles conheceram também por ser esse âmbito, às vezes, da intimidade, esses papéis, né? Exatamente. Que não são as coisas para serem mostradas na figura pública que eles tiverem em vida, né? Sim. Isso também é um dilema, sabe? Até que ponto também eu sou uma guardiã da memória ou eu sou uma censora, né? Ah, sim. Eu acho que também tem isso, né? Eu acho que tem... as pessoas falam muito dessa questão dos dilemas, né? Dos arquivos pessoais. Mas isso eu acho que é um dilema para a vida mesmo, né? Eu sempre converso com os meus amigos jornalistas, falando, né? Até que ponto você vai, né? Sim. Porque, né? Tem um limite também, né? Então, para você cozinhar a vida de uma pessoa, uma memória, né? E também, né? Essa questão, né, de você pensar assim, a pessoa tem um erro aqui, cometeu um deslize, você lê e você pensa, a pessoa tem uma carreira incrível e ela errou uma vez, né? Ainda mais atualmente, né, que isso tem sido muito feito, né? Sabe que isso daí me assusta um pouco? Eu também, muito. Eu acho que tem essa coisa de uma certa fixidez, né, que é como você falou, né? Se tal coisa, tal outra, se o erro de uma pessoa não tivesse acontecido, minha vida não teria sido de tal jeito. Eu sou feliz com essa vida. Não que, enfim... Sim. Mas, enfim, a vida é a vida, né? Não, acho que tem uma demanda por... sei lá, não sei dizer direito, né? E tipo, às vezes eu vejo, assim, tem muito... Às vezes tem um pesquisador que chega aqui com aquela ânsia de ele fala assim, eu vou colocar por terra tal ideia de tal pessoa. Eu falo, Sim. Não, amor, no caminho não é esse. Não, tudo bem, não precisa, sabe? Eu acho assim. É o fio da navalha, né, Gabi? É o fio da navalha, exatamente. Sabe, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também, porque esse negócio de a gente deixar as coisas passarem. Eu não sei até que ponto, né, vale a pena, mas eu tenho um pouco, principalmente de cuidado com eles. Não que eu tenha algum poder, né, mas eles não estão aqui para se defender, entendeu? Mas eu também não sou uma censora, né? Sim. Então... E também, sinceramente, nunca peguei nada muito cabeludo, sabe? Nunca peguei uma coisa assim, mas... Porque a vida não é cabeluda, eu acho. Na verdade, a vida é bem monótona. Eu acho que... eu não sei, durante a nossa conversa eu me lembrei de uma anedota que... eu não sei pra quem, mas uma vez perguntaram pra alguém da NASA, eu acho, por que eles tinham enviado o disco de ouro pro... Sabe aquele disco de ouro pro universo? Que contém informações sobre a nossa... Tipo, e o cara perguntou, mas vocês estão esperando alguma resposta? E aí a resposta da pessoa eu achei que foi muito boa. Que eles pensavam a relação desse disco de ouro um pouco como, sei lá, os escritos de Sócrates, que é uma coisa que ele enviou, a gente recebe, mas a gente não tem resposta para ele. Não é? Porque a gente vai ler, vai ter uma relação com aquele objeto, mas o Sócrates nunca vai ouvir essa resposta, né? É verdade. E acho que os documentos têm uma dimensão disso também, né? Nossa, é uma anedota incrível, não muito é? boa, muito boa. Ela apareceu algumas vezes durante a conversa, eu falei, será que eu falo, hein? Eu tenho uma professora que outro dia eu fiquei até emocionada na aula. Ela falou assim, a Beth é minha colega de trabalho, dela falou assim, mas ela também é minha amiga. Eu achei tão bonito aquilo. Então, e ela trabalha aqui comigo, ela chama Inês Gouveia. Ela é uma pessoa incrível. Ela é dessas pessoas assim que a gente tem a sorte de encontrar na vida, né? E às vezes eu fico também querendo provar que a minha tese tem um rigor científico. E às vezes ela fala assim, Beth, a boa tese é aquela que tem mais perguntas.
E você não precisa ter todas as respostas. Só de você fazer a pergunta já é tão bom. É verdade. É. A gente é meio rigoroso às vezes conosco, né? Acha que tem uma... Eu acho que também, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, de novo, aquela questão da mágica, né? Por mais que a gente seja cientista, tem uma zona nebulosa aí, né? Quando eu conto minha história, eu falo, meu Deus, tem encontros e desencontros que são chaves, assim, para um estopim, e aquilo vai mudando, né? É muito bom, né? Que também existe esse espaço do acaso, do não sei, do talvez. Com certeza. Né? Eu acho. E eu, trabalhando com a vida dos outros, inclusive, com a minha, mas dos outros sobretudo, eu acho que feliz daquele que faz da vida o espaço do talvez, sabe? E eu falo isso pra mim mesmo, porque eu tinha um plano e ele mudou. E eu vejo, né, claro que a gente tem que planejar as coisas, mas eu acho que também, às vezes, a mágica, né, a verdadeira vida está ali no talvez, sabe? Que é quando você fala, eu vou porque talvez hoje eu vou fazer esse caminho aqui. E também, vamos ver no que vai dar, né? Tipo, acho que aí tem alguma coisa. Exatamente. Agradeço imensamente a Elizabeth por essa conversa. Além disso, este podcast não teria sido possível sem o apoio da professora Sumaya Matar, dos professores Guilherme Nakachato, Priscila Hayashi e Priscila Leonel, e agradeço também aos colegas da disciplina e funcionários do IEB. A música tema utilizada no podcast é chamada Algo Rítmico, do álbum Paisagens Invisíveis, de Kainan Mendonça. Muito obrigada e até a próxima!